Eu quero que vocês prestem muita atenção como o gráfico está agora e como ele vai ficar no final desses estudos que eu vou mostrar para vocês as oportunidades que o mercado deu hoje. Bom, então vamos começar marcando os principais pontos de Fibonacci. O primeiro ponto eu marquei desse fundo de ontem com esse topinho de segunda-feira. Então, medimos esse movimento e aqui eu identifiquei a região de 61,8%. Porém, apenas no topo dela, que seria aqui, que teríamos a liquidez para o mercado desenvolver para baixo. Vender antes aqui é muito arriscado porque tem muito stop e ordens de compra em cima. Então, nos meus estudos, eu deixei lá para o pessoal da mentoria, no meu curso que está aqui na descrição, essa região de venda acima do topo. Então, eu marquei aqui como uma zona vendedora, que era a região de 61,8%, junto com liquidez tudo junto. E isso aqui antes do mercado abrir. Então o mercado abriu, já foi lá, ele abriu exatamente aqui, já foi lá capturar a liquidez desse movimento. Lendo as duas pernadas, a gente consegue ver que nitidamente esse aqui era um movimento de retração, além de ser um tempo muito mais demorado que acontece em relação ao último. O volume está bem menor em movimento de escadinha até a região de retração. Então isso dá uma força para o movimento da continuidade. Pensando nisso, unindo a região de liquidez, o mercado veio aqui para baixo e eu vendi. Uma venda aqui, o stop tem que ser aqui em cima e o meu alvo eu procurei a região de Fibonacci oposta, que no caso é esse movimento aqui de 1.000 pontos. Aqui é uma boa região para a gente estar saindo e foi o que eu fiz. Eu acabei demorando até bastante para sair, tive essa primeira oportunidade aqui, 400 pontos, ele bateu aqui no 121.750. Então aqui essa era a primeira região Fibonacci de 50%. Quando ele bateu aqui nessa região, essa primeira vez eu até segurei, joguei para o 0 a 0. E quando ele vem aqui, retrai, busca esses fundos e arma o pivô de baixo aqui, eu acreditei que ele veio para romper. Ele não rompendo esse movimento, eu zerei esse primeiro trade com aproximadamente 315 pontos. Depois disso, eu marquei agora a região de 61,8%, que era essa região aqui de baixo. No momento que saiu o dado econômico aqui das 11 horas, que foi esse PMI de serviços, o mercado veio direto para a região de 61,8% e voltou. Nessa volta, criou-se liquidez aqui embaixo no fundo e eu já tinha previamente marcado desde o dia de ontem essa região de liquidez aqui, que ele foi exatamente nela. Vocês podem até conferir com a região que eu tinha marcado aqui, que é essa penúltima região aqui, exatamente essa. E quando o mercado ele chega em uma região de Fibonacci próximo de uma região de liquidez, ele tende a buscar a região de liquidez também. E foi o que eu esperei o mercado fazer. Ele busca essa região e arma esse pivô de alta. Eu deveria ter entrado aqui, eu entrei até um pouco antes, porque eu achei que poderia ser um movimento um pouco mais rápido. Se fosse para achar algum erro no dia de hoje, seria esse. Então, uma compra aqui, eu procuro estar saindo na região de Fibonacci oposta. Então, o que eu faço? Marco esse movimento do topo ao fundo e aqui nós temos a região de 61,8%. Então, daqui do meu momento de onde eu comprei até a região de venda, temos 375 pontos. Eu tinha colocado para sair aqui nesse topo, nessa região de liquidez. Faltou pouco e eu zerei na mão mesmo. E um ponto de zeragem poderia ser aqui nesses fundos, nesses topos e fundos, onde o mercado foi bem negociado, que a gente consegue ver que ele segura aqui várias vezes, faz um topo, rompe. Então, essa é uma região de preço bem negociada, muito importante também. O ideal seria sair ali ou fazer ir conduzindo o seu stop vela a vela, levando seu trade até o topo. Fazia tempo que eu não via o mercado subir aí 930 pontos reto dessa forma. O mercado ele vem caindo aí vários dias seguidos. A última alta significativa foi essa aqui, mas mesmo assim, o mais seguro foi sair aqui mesmo. E baseado nesse mesmo ponto de venda que eu vendi aqui, o mercado foi lá de novo. Então aqui ele deixa esse movimento de pivô de baixo, eu vendo aqui e sabendo que aqui nós temos esse ponto de liquidez, olhando aqui no layout de liquidez, onde está as VWAPs, a gente vê passando a VWAP mensal também. Então eu olhei para isso tudo na hora de pensar onde eu vou sair e ao invés de pegar desse fundo, eu não acreditei que o mercado ia retrair tanto assim. Por quê? Porque ele veio de um movimento forte, esticado e com volume. Quando ele vem muito forte assim, ele tende a não voltar tanto, porque se a força compradora está forte,
ele não vai voltar tanto. Os compradores vão voltar a comprar antes. Então eu não peguei desse movimento inteiro. Eu peguei desse movimento aqui de alta e saí no 61,8%, que confluía junto com uma região de liquidez, dando aí mais 300 pontos exatamente. Então eu peguei essa venda, peguei essa compra e esse movimento de queda. Aqui nós temos 310 pontos, nessa alta 375 pontos e nessa queda exatamente os 300 pontos do 61,8%. Então eu fiz aqui 985 pontos, sem fazer parcial, sempre com a mão cheia. Essa semana tá tranquila de trade, não precisei fazer parcial para me proteger, então eu consegui pegar um movimento completo sem nenhuma preocupação. E agora aqui de tarde, o mercado deixou mais algumas oportunidades, agora no movimento de FIBO completo, marcar aqui 50% a 61, estender. Ele fez uma alta aqui, não desenvolveu muito. Aqui, ó, para você ver, olha a diferença de volume que tem enquanto eu estava operando aqui e agora de tarde, movimentos muito mais difíceis de analisar, mas ainda assim, se a gente pegar a FIBO desse movimento que dá nesse retângulo verde e a FIBO desse movimento de baixo, a gente marca aqui e ele foi exatamente nos 50% dessa queda. Vou apagar aqui e tá em Fibonacci em todos os movimentos, desde lá do topo, regiões de mínima, topo, mínima do movimento. Aqui também 50%, 61 e 50%. Então é isso, não tem segredo, o certo mesmo é focar em aprender Fibonacci. Se eu projetar também, acabei de ver isso aqui, esse pivô de baixo, usando aqui a ferramenta de projeção Fibonacci, a gente pode perceber também, desse topo até esse fundo, que ele segura aqui no alvo de 38%. Então talvez aqui a gente nem deveria ter comprado, né? Esperar pegar no alvo e ele retraiu e depois ele vai lá no alvo de 61,8% e também retrai. E aqui também seria arriscado de entrar porque a gente tem essas duas VWAPs travando o preço. Então se você comprar quando ele chega nesse 50% aqui, seria bem mais arriscado. Bom, enfim, espero que vocês consigam absorver esse tipo de conteúdo para quem ainda não fez a mentoria. Não esqueçam de deixar o seu like, um comentário para ajudar. Valeu e até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.